Vamos dar início a esse culto. Eu gostaria de ler com os irmãos os Salmos 95. Vou ler do verso 1 até o verso 6, que diz assim: Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-los com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Amém. Vamos estar louvando a Deus com o hino Castelo Forte. Os irmãos sintam-se à vontade, se quiserem ficar em pé ou sentados.
Só em Jesus confiaremos, só em Jesus. Aleluia. Continue adorando a Deus. Só em Jesus confiarei, é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém na tempestade ou sequidão. Quão grande amor, profunda paz, em meio à luta, em horas más, Consolador, és tudo em mim. Firmado estou em teu amor. Só em Jesus que encarnou, poder de Deus num frágil ser, foi desprezado pelos seus, mas se agradou por mim morrer. E lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez. O meu pecado suportou, vivo na morte dele estou. Foi sepultada nossa luz, tragada pela escuridão. Em glorioso dia então ressuscitou o meu Senhor. Grande vitória conquistou, do vil pecado me livrou. Então sou dele, ele é meu, pelo seu sangue que verteu. Não há mais culpa nem pavor, esse é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda meu viver, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. No seu poder eu viverei. Aleluia. Graça e paz aos meus irmãos. Vocês podem sentar. Vou fazer um pouquinho diferente hoje, tá bom? Assim, o grupo só cantou essas duas músicas, mas vai cantar no final mais duas, tá bom? Então, não fiquem tristes. Hoje nós estamos no nosso segundo culto desse mês de outubro em celebração à Reforma Protestante. Reforma Protestante que esse ano está completando 502 anos, tá? Então, acho que no filminho que a gente passou semana passada e no que vai passar hoje, vai estar lá o número 500. Mas esses filminhos são de 2017. Então, esse ano, 2019, é 502 anos, tá bom? Uma coisa que precisa ficar clara, tá bom? Talvez quando você veja o pastor Marcos pregar, ou eu, o Regis hoje, que é o nosso pregador, e ele cite alguns nomes, como, por exemplo, de Martinho Lutero, de João Calvino, e nesse mês a gente fique falando deles,
eles não são dignos de adoração, tá bom? Eles são pecadores iguais a mim e a você. Mas nós devemos louvar e celebrar ao Deus que usou esses homens para manifestar a vontade dele no nosso mundo. Então, esses 3 cultos do mês de outubro, tanto de semana passada, como de hoje, como de semana que vem, não é para louvar e engrandecer a esses homens, mas é para honrar e dignificar o Deus que levantou vasos frágeis, vasos quebrados, e usou-os para transformar a história. Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre quando Lutero, ali na porta da catedral de Wittenberg, ele bateu ali as 95 teses, literalmente ele pregou ali uma folha, né? Ali era uma forma de propor uma discussão sobre o assunto. Eles iam na porta da catedral, que era o centro universitário também da época, e batia ali e fixava. Um outro momento importante é esse que está relatado, está mostrando aqui no telão, onde Lutero, 2 anos depois, ele vai para uma cidade chamada Worms. Ali ele ainda não havia rompido definitivamente com a Igreja Católica, mas ele é levado perante a presença do imperador Carlos V. Esse édito, né, esse concílio, ele durou 5 meses, de janeiro a maio, 4 meses, né, de 1521, tá bom? E ali eles buscavam obrigar Lutero a se retratar. Então eles colocaram a documentação, todos os escritos de Lutero, numa mesa e começaram a acusá-lo. E falando, olha, você tem que renegar tudo que você escreveu. Você tem que dizer que tudo isso é mentira. Você tem que renegar todas as suas palavras e obedecer aí a Santa Sé, a Igreja Católica. Lutero, em determinado momento, quando ele é inquirido sobre isso, ele para e pede um dia. Então, esse momento em Worms, ele é parado, né? Vamos dar um tempo. No outro dia ele volta. E ele, perante o imperador Carlos V, perante as autoridades da Igreja Católica, muitas delas vindas de Roma para a Alemanha. Worms é uma cidade na Alemanha, tá bom? Ele diz isso diante daquelas autoridades. Ele fala em latim primeiro, que é a língua universitária, a língua acadêmica, a língua oficial. Depois ele fala em alemão, que é a língua do povo. Ele fala o seguinte: a menos que se me convença por testemunho da Escritura ou por razões evidentes, posto que não creio no Papa nem nos concílios somente, já que está claro que eles têm se equivocado com frequência e têm se contradito entre eles mesmos, estou acorrentado pelos textos escriturísticos que tenho citado, e minha consciência é uma escrava da palavra de Deus. Não posso, nem quero retratar-me em nada, porque não é seguro nem honesto atuar contra a própria consciência. Que Deus me ajude. Ele fala isso porque até essa altura desse julgamento, digamos assim, ele já estava sendo comparado a John Hus. John Hus foi um pré-reformador que 102 anos antes morreu queimado por traduzir, entre outras coisas, por traduzir a Bíblia. E Lutero já estava sendo ameaçado, assim, estava no ambiente aquela coisa, vamos queimar esse cara. E ele cita isso, com coragem, com convicção, por amor à palavra de Deus. Então, vem o exemplo desse homem para as nossas vidas. Nós temos a palavra de Deus disponível em várias versões, vários modelos, em computador, impresso e tanta coisa. E a gente muitas vezes não a lê, não presta atenção, não dá o devido valor que a Escritura tem. Mas muitos homens foram levantados por Deus para traduzir essas palavras para línguas do povo. E muitos homens morreram por isso. Lutero não morreu, mas muitos outros morreram. Então que fique aqui para nós hoje, nós que amamos as Sagradas Escrituras, isso é uma prova que também nós, de alguma forma, somos sementes da reforma.
Então, eu quero pedir para a Gabi, ela vai passar mais um filme, né? É o mesmo tempo, mais ou menos, daquele filme que nós passamos semana passada. Eu mostrei para o Dudu e o Dudu, de novo, ele aprovou. Então, se você não gostar, você vai falar com o Dudu lá, tá bom? Vamos passar o filme. A luz aqui, se puder dar um jeitinho. Olá! Neste vídeo vamos falar sobre um dos movimentos religiosos mais importantes da história da humanidade. Vamos falar da Reforma Protestante. A Reforma Protestante se deu no início do século XVI por Martinho Lutero, quando, através da publicação de suas 95 teses, em 31 de outubro de 1517, na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, protestou contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica Romana, propondo uma reforma do catolicismo romano. Os princípios fundamentais da Reforma Protestante são conhecidos como 5 solas, sendo elas sola fide, ou somente a fé, que é o ensinamento de que a salvação é recebida somente pela fé, sem qualquer interferência ou necessidade de boas obras. Na teologia protestante, a fé salvadora é sempre evidenciada, mas não determinada pelas boas obras. Sola Scriptura, ou somente a Escritura, que é o ensinamento de que a Bíblia é a única palavra autorizada e inspirada por Deus, e é a única fonte para a doutrina cristã, sendo acessível a todos. Portanto, a Bíblia não está sozinha longe de Deus, mas sim é o instrumento de Deus pelo qual ele se revela para a salvação pela fé em Cristo. Solus Christus, ou solo Cristo, é o ensinamento de que Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade, e que não há salvação através de nenhum outro, o que significa que a salvação é somente por Cristo. Portanto, o arrependimento dos pecados reconcilia o homem com Deus diretamente, mediante a fé no perdão de Cristo, em vez de ter o padre, igreja ou qualquer outro santo como mediador entre o homem e Deus. Sola gratia, somente a graça. É o ensinamento de que salvação vem por graça divina, ou favor imerecido, e não como algo merecido pelo pecador. Isso significa que a salvação é um dom imerecido de Deus por causa de Jesus. Portanto, Deus é o único ator na graça. Por isso que a graça é sempre eficaz, sem qualquer cooperação por parte do ser humano. Essa doutrina declara o monergismo divino na salvação, ou seja, Deus age sozinho para salvar o pecador. Soli Deo Gloria, que significa glória somente a Deus. É o ensinamento de que toda glória é devida somente a Deus, pois a salvação é realizada unicamente através de sua vontade e ação, e não só da suficiente expiação de Jesus na cruz, mas também o dom da fé em que a expiação é criada no coração do crente pelo Espírito Santo. Os reformadores acreditavam que os seres humanos, mesmo santos canonizados pela Igreja Católica Romana, os papas e a hierarquia eclesiástica não eram dignos da glória que lhes foi concedida. Isto é, não se deve exaltar tais pessoas por suas boas obras, mas sim louvar e dar glória somente a Deus, que é o autor e santificador dessas pessoas e suas boas obras. Mas não podemos simplesmente falar de reforma ou das 5 solas sem citar Pedro Val, um comerciante de Lyon que se converteu ao cristianismo por volta de 1174.
ele decidiu encomendar uma tradução da Bíblia para a linguagem popular e começou a pregá-la ao povo mesmo sem ser sacerdote. Ao mesmo tempo, renunciou à sua atividade e aos bens que repartiu entre os pobres. Desde o início, os valdenses afirmavam o direito de cada fiel ter a Bíblia em sua própria língua, considerando ser a fonte de toda a autoridade eclesiástica. Através dos valdenses, começamos a ter as bases ideológicas que posteriormente resultaram na reforma iniciada por Martinho Lutero. Considerado como precursor da reforma protestante, John Wycliffe levantou diversas questões sobre controvérsias que envolviam o cristianismo da época, mais precisamente a Igreja Católica Romana. Mas não se pode falar em reforma sem ao menos citar outros importantes reformadores, tais como Guilherme Farel, João Calvino, Teodoro de Beza e John Knox, que igualmente fizeram contribuições importantes para que a reforma se estabelecesse. Mas este é assunto para um outro vídeo. Um dos pontos de destaque da reforma é o fato de ela ter possibilitado um maior acesso à Bíblia, graças às traduções feitas por vários reformadores e o próprio Lutero, a partir do latim para as línguas nacionais. Tal liberdade fez com que fossem criados diversos grupos independentes, conhecidos como denominações, e é bem provável que você pertença a uma delas. E aí, gostou do vídeo? Curta, compartilhe com seus amigos convites para esta festa. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Deus te abençoe. Compartilhar fica por sua conta, se você quiser, tá bom? Nós estamos chegando ao momento da palavra de Deus, mas antes eu quero ler apenas um trecho que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Romanos 10. Nós vamos ler a partir do verso 9. Romanos 10. A partir do verso 8, vai. Romanos 10, 8 em diante. Você pode acompanhar no telão ou pode acompanhar em sua Bíblia. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Eu quero terminar a leitura aqui. Eu quero convidar o pregador da noite, que estará conosco aqui falando da palavra de Deus, é o irmão Regis. Ele vai estar nos falando, sobre o tema A Supremacia de Jesus Cristo, o Senhor. O texto é baseado em Colossenses 1, de 23 a 33. E eu quero pedir para o Marcos, por favor, pastor Marcos, que venha aqui e ore para o mensageiro dessa noite. O Regis é um irmão, um amigo de longa data, querido, conhecido de muitos aqui, talvez. Talvez seja a primeira vez que você o veja, mas o Senhor, creio que irá usá-lo para a honra e glória dele nessa noite. Oremos, irmãos, por favor. Glorioso Deus e Pai, estamos em Tua presença, pedimos a Tua direção, que o Senhor conceda-nos, ó Pai, a Tua palavra, o favor de nos instruir segundo as Escrituras Sagradas. Abençoa, Senhor, o irmão Regis, que ele possa conduzir segundo a Tua vontade e o Teu querer. Precisamos, Senhor, de viver o cristianismo autêntico
obedecer a tua palavra. Para isso, precisamos ouvir as tuas ordens. Te agradecemos, nos prostramos diante de ti, reconhecemos a tua soberania, te louvamos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meu querido. Graça e paz. É com muita alegria que nós estamos aqui com os irmãos essa noite, tá? Eu me sinto muito honrado pelo convite de estar compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor. E eu sei que é Ele que tem aberto as portas, né? Para a gente poder compartilhar, independente do nosso merecimento, porque é assim que a gente se vê totalmente incapaz. Então não é por causa da nossa oratória ou por facilidade de falar em público, né? Mas muitas vezes é pela nossa sinceridade, por aquilo que a gente ama o Senhor, e então Ele vem com a nossa graça e nos agracia com a oportunidade. E quando o pastor Renato nos convidou para estar trabalhando e falando com os irmãos, e compartilhou sobre o projeto, né, desse mês, então, que se comemora a Reforma Protestante, e expor, então, essa ideia, né, que a semente que a Reforma deixou, os seus princípios de fé, os seus pilares, né, e o porquê esses assuntos devem ser ensinados ainda, eu fiquei pensando que é interessante, porque quando a gente olha para a história da igreja, nós percebemos que esses pilares, eles são essenciais. Apesar de cada geração, sabe, que a gente vive, ter suas próprias heresias, ter seus próprios problemas teológicos, né? Por exemplo, quando olhamos para a história, houve problemas sobre a inerrância das Escrituras, se ela é a palavra de Deus ou se ela contém, sobre a divindade de Cristo, se Ele é Deus, se o seu nascimento virginal era assim mesmo, sabe, sobre a suficiência de Jesus para a salvação. Todas essas heresias passaram, e em todas as épocas que nós olhamos para as heresias, vemos que existe um ponto em comum. E isso, quando a gente olha para a nossa geração, também existe um ponto em comum. E eu posso olhar para esses pilares da reforma e dizer que são os solas, ou seja, os somentes. Toda vez que a gente tira o somente, algo ruim acontece. Existe um desvirtuamento, uma alienação a respeito daqueles ensinos do Senhor. E quando Lutero, que nós vimos aí no vídeo, pregou as 95 teses ali no castelo de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, ele estava dizendo, apesar de não ter sido ele que sistematizou esses pilares, esses 5 solas, era isso que ele estava dizendo também. Quando ele diz, quando nós vemos sola fide, somente a fé, ele estava olhando ali para aquela ideia, para aquela época que ele estava vivendo, que o homem, ele é salvo não pelas obras, não pela compra de indulgência, mas ele é somente salvo pela fé depositada em Cristo Jesus. Quando ele diz, nós vemos ali somente Cristo, sola Christus, ele está dizendo que não existe nenhum intermediário entre Deus e o homem, a não ser o Senhor Jesus. Não existe uma entidade, uma pessoa, por mais piedosa que seja e que chegue a ser canonizada, que possa ser esse representante. Somente Cristo, o homem, é capaz de nos salvar, e não existe um nome debaixo do céu ou acima da terra pelo qual o homem seja salvo, a não ser pelo nome de Jesus. Sola Escritura, somente as Escrituras.
Nós acreditamos que ela é a nossa única regra de fé e prática, e é isso que deve reger a vida do crente. Sabe, não é uma denominação ou um líder religioso que declara que aquilo que ele fala é a verdade. Então, somente as Escrituras, sola gratia, somente a graça. Não temos mérito nenhum. Sabe, não é a nossa força, não é a nossa decisão, mas é o favor imerecido do Senhor. Só lhe deu glória. É a máxima, então, desses solas, onde ele diz que tudo provém do Senhor e não da igreja, não dos seus sacerdotes, somente de Deus. Então, nós percebemos que desde a época da igreja primitiva, e a gente vai ver isso olhando para Colossos aqui, que é onde a gente vai se deter no nosso estudo, o grande problema em nossa geração, como nas gerações passadas, é quando nós perdemos o somente. Perdemos a visão da suficiência das Escrituras, suficiência de Cristo, da graça, ok? Então, o tema, praticamente, que nós vamos trabalhar, como o pastor Renato comentou, é sola Christus, somente Cristo. E a gente vai tentar expor para os irmãos aqui sobre a supremacia e a suficiência de Cristo. Eu queria que você ficasse comigo aqui, pensando nisso, porque essa é a mensagem de Deus para nós nessa noite. E como comentamos, nós vamos fazer pensando nessa supremacia de Jesus, na suficiência de Jesus, olhando então para Colossenses, do versículo 13 ao 23 é que eu vou usar, tá? Compartilhar com os irmãos aqui, a gente vai expor o texto e aplicá-lo para a nossa vida. Eu trouxe ele aqui na linguagem NVI, para os irmãos compartilharem e ler da mesma versão, se quiser eu ler na dos irmãos também, sem problema. Diz assim o texto: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Aqui ele começa um cântico a partir do versículo 15, então. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Antes, vocês eram separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora eles o reconciliou pelo corpo de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho pelo qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Esse é o texto da nossa exposição. Um pequeno resumo do contexto de Colossos, tá? Da igreja de Colossos. A carta de Colossos, ela foi construída no contexto em que Paulo ele estava preso em Roma. E dentro desse contexto, ele tinha limitações de fazer uma visita pessoal para aquela igreja, tá? E por isso, então, ele escreveu cartas, e uma dessas cartas, no momento que ele está preso, é direcionado para Colosso. Colossos era uma pequena cidade, ali que já não tinha tanta expressão naquela época,
mas junto com as cidades ali da Ásia Menor, como Hierápolis e Laodiceia, ela acabou alcançando determinado prestígio, mas não por causa da sua força naquele momento. E essa cidade que tinha essa igreja, né, ela foi plantada ali por um discípulo de Paulo, e a gente colocou aí que o pastor de lá era Epáfras. Ele era o pastor e fundador da igreja de Colossos. E ele traz esse relatório para Paulo, da igreja de Colossos. E a gente percebe que ele vê algumas dificuldades, é por isso que ele vai até Paulo. Então, ele era o plantador daquela igreja e ele se preocupa com 3 problemas básicos que eu queria que vocês pensassem antes da gente entrar no texto. Aquela igreja, em primeiro lugar, ela tinha um problema ético. Quando eu falo problema ético, era no próprio modo de viver. O jeito daquela igreja e daqueles irmãos não estavam correspondendo com a transformação que o evangelho havia feito na vida da igreja, com a chegada do evangelho naquela cidade. No ponto de vista ético, existe situação complicada ali entre pais e filhos, onde nós vemos ali depois o próprio Paulo falando: maridos, amem a sua mulher, mulheres, sejam submissas, filhos, obedeçam aos seus pais, pais, não provoquem a ira aos seus filhos. E ele olha e ele expande isso, falando: olha, Senhor, vocês precisam tratar com decência o seu servo, você precisa obedecer mesmo na ausência do Senhor. E ele começa, e ele traz mais algumas outras características, falando desses problemas éticos, dizendo: olha, você precisa se despir do velho homem, aquele que tinha na sua velha natureza mentira, imoralidade, sexualidade, impureza, ganâncias, maus desejos. Então ele fala: olha, vocês precisam se revestir do novo homem. Então, uma característica da igreja de Colosso, ela tinha um problema ético. Segundo problema que o pastor Epáfras leva para Paulo, ele tinha um problema de ordem legalista. Nós vemos que tinha alguns judaizantes ali que queriam forçar alguns cristãos convertidos a seguir práticas judaicas que não eram mais necessárias. Olha, vocês precisam se abster de alguns alimentos, voltar a ser circuncidado, adoração a anjos. Então ele vê a necessidade de ser corrigido nisso. E o último ponto seria aquilo que a gente chama da heresia de Colossos, que começa a influência do gnosticismo. E isso corroía o evangelho, a mensagem central de Cristo. O gnosticismo, então, em especial, ele corroía o senhorio do Senhor Jesus sobre toda a criação e sobre toda a igreja. Porque o gnosticismo ele defende que toda a matéria é má e que não existe nada naquilo que é corpo, naquilo que é matéria que é bom. Então, nisso vai de contra 2 pontos importantes sobre aquilo que nós acreditamos, que Deus criou todas as coisas e Ele mesmo declara que aquilo que Ele criou é bom. E a segunda coisa que ele vai contra, a conclusão que nós tiramos que é inevitável, que então Cristo não poderia ter sido encarnado e permanecer como Deus bom. Paulo, então, ele precisava ensinar que Cristo não era como os gnósticos ensinavam, apenas uma emanação de Deus, um Deus um pouco menor, mas ele era, sim, a expressão exata de Deus. E uma coisa que a gente olha, meus irmãos, as heresias, sabe, os desvios doutrinários, não são só na época da igreja de Colossos, mas em todas as épocas, quando a gente pensa num desvio doutrinário a respeito de Cristo, não é que nós negamos a existência dele, não é que a gente negue a sua importância, porque a gente olha para a história e vê os gnósticos, eles falavam que Cristo, ele existiu, que Cristo, ele era importante. Eu olho hoje para os muçulmanos, eles mesmos dizem que Cristo existiu, que Cristo é importante. Ele fala que o problema de Cristo é os cristãos, que não vivem conforme Cristo ensinou.
Nós olhamos para os espíritas, eles não negam a existência de Jesus e que Jesus é importante. Testemunhas de Jeová, o romanismo, nenhum deles negam que Jesus existiu ou que Jesus era importante. O que eles fazem? Eles não dão a preeminência que lhe é devida. E muitas vezes é assim que nós temos vivido. Nós não negamos a existência de Jesus e que Ele é importante, mas ainda assim não lhes damos a preeminência que Ele é cabida e que Ele merece. E com base nisto, que nós vemos Paulo escrevendo esta carta à igreja de Colossos. E ele começa usando então nessa carta de forma comum, que ele faz todas as outras cartas. Então ele usa a saudação. E na sua saudação ele agradece à igreja de Colosso, porque ela tem manifestado importantes atributos de um cristão convertido. Ele fala: olha, eu vejo que vocês têm a fé no Senhor. Eu vejo que vocês têm amor uns pelos outros, e isso proveniente da esperança. Então o tripé da vida cristã, eles manifestavam. É que nem um professor de TCC, ele começa olhando para o nosso trabalho, e a primeira coisa que ele faz, ele elogia aquilo que é louvável. Mas, quando ele usa esse mas, é porque tem algumas coisas que precisavam ser consertadas. E ele fala mas, então ele ora em primeiro lugar pelaquela igreja, ele ora pelos irmãos de Colossos. E na sua oração, ele fala: eu oro para que vocês encontrem um caminho da plena vontade de Deus. Ele está orando por algo que eles precisavam crescer, que era encontrar o caminho da plena vontade de Deus, a fim de que essa igreja possa agir no mundo de uma maneira digna do Evangelho. Algo ainda faltava: viver de maneira digna do Evangelho. Então Paulo trabalha a ideia de que a mudança prática vem de uma mudança de mente. A mudança prática vem da mudança do nosso modo de pensar, da nossa conversão interior. É isso que a gente vê. Então, primeiro ponto aqui que eu quero, Paulo ele dá um ponto de partida. E quando ele começa a trabalhar então sobre o senhorio de Jesus, sobre a supremacia de Jesus, e o ponto de partida dele é que Jesus é remidor, que existe uma mudança de domínio quando ele entra na nossa vida. Versículo 13 e 14 que nós lemos: pois ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, qual é o ponto de partida? O ponto de partida é exatamente esse do verso 13. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O ponto de partida aqui é essa modificação. Sabe, não é apenas um entendimento que nós temos do Evangelho, porque muitos de nós já sabemos aqui o Evangelho, nós ouvimos falar do Evangelho, mas o que nós precisamos entender é que existe uma mudança de domínio, uma mudança de soberania na nossa vida. Antes vocês viviam sob o domínio das trevas, agora vocês vivem sob o domínio do Senhor Jesus. A construção que Paulo traz aqui é muito importante e precisa estar na nossa mente, que o Evangelho lhe marca. A marca dele não é só uma nova vida através da redenção, mas também vem uma mudança de domínio. Antes nós estávamos dominados sobre as trevas, pelas trevas, vivíamos uma vida de egoísmo. Por causa disso, nós tínhamos uma peculiaridade no modo de viver. Então, nós vivíamos sim sobre a idolatria, sobre a imoralidade, sobre os desejos maus que ele fala lá que nós devíamos abandonar. Mas agora nós estamos debaixo do domínio de Cristo. É esta maneira de viver que o mundo também precisa sofrer. É essa mudança, sabe, isto que precisa impactar a nossa vida. E esse é o ponto de partida de Paulo.
A gente vai progredir depois e a gente vai ver que ele também tem um ponto de chegada. Ele começa dizendo isso, que nós começamos a caminhada cristã quando Deus, Jesus, nos transporta das trevas para o reino do seu Filho amado. E o ponto de chegada dele é dizer, olha, antes nós estávamos separados de Deus. Nas suas mentes nós éramos inimigos por causa dos maus procedimentos. Agora ele nos reconcilia pelo corpo. Então ele fala, olha, o seu ponto de chegada é você ser santo, inculpável, livre de qualquer acusação. Então ele começa dizendo que o Evangelho nos marca, nos transporta, nos dá um novo domínio, para que você seja apresentado então, santo, inculpável, livre de qualquer acusação. Se o meu tempo acabar, eu já terminei a mensagem porque eu fui para o final. Mas a gente vai para o conteúdo que ele vai mostrar como que a gente chega nesse ponto. Tá? Então Paulo está mostrando exatamente isso. Olha, antes vocês tinham domínio de trevas, vocês viviam alienados de Deus, separados de Deus. E nessa condição vocês eram incapazes de voltar sozinhos para o Senhor e para a vontade dEle. Vocês estavam separados de Deus. E muito menos eram capazes de responder com atitudes de obediência a Cristo. Antes, os colossenses respondiam mal, porque tinham um domínio errado, tinham outro domínio, e não o de Cristo. Ele olha para Colossenses e diz, mas agora vocês estão dominados por Cristo. Vocês estão debaixo do reino de Cristo. Então, quando a gente olha para o contexto, Paulo percebe que existe um problema aqui. E qual o problema? A pergunta, então, é por quê? Por que Paulo ele pergunta? Porque mesmo como uma mudança de domínio, mesmo como Cristo sendo o Senhor do coração de vocês, como vocês podem explicar todo aquele mau procedimento e como ele ainda prevalece? Como justificar esse modo de viver que não corresponde ao evangelho que te foi pregado? Parece que é aquilo que os pastores pregam todos os domingos aqui. Como? Então, mesmo pensando que vocês foram transportados para o reino do Filho amado, como vocês ainda praticam a imoralidade? Como vocês ainda são gananciosos? Como vocês ainda têm maus pensamentos? Vocês têm um novo domínio. Então tem um problema aqui, vocês foram transportados, um novo domínio no coração de vocês. Então Paulo, para responder essa questão, para responder essa dúvida e essa pergunta, ele usa um argumento teológico. E isso é maravilhoso. Esse argumento teológico eu vejo como um dos argumentos mais lindos das Escrituras. Ele usa um hino, que é aquilo que esse trecho que nós lemos do versículo 15 ao 23. E nesse hino ele destaca a supremacia de Cristo e a sua suficiência. Talvez realmente um dos mais lindos argumentos, devido à sua composição, à sua estética, em forma de hino. A maioria dos comentaristas defendem que não foi Paulo que escreveu, que compôs, mas um hino que já era cantado na própria igreja. Então, acredita-se que ele já era cantado, e talvez aí a beleza maior dentro dessa composição seria a mesma coisa que se eu estivesse aqui pregando para vocês, eu chamasse, vem aqui agora a equipe de louvor, eu vou colocar um cântico para vocês, e esse cântico ele fala de atributos de Deus, de atributos profundos do Senhor, um hino, uma canção que a igreja cantava, que trazia verdades teológicas a respeito de Cristo. Sabe, Paulo ensinava e falava que esse hino ia trabalhar a base de fé, e aquela base de fé que ele estava trabalhando iria mudar a prática daquela igreja, a crença daquela igreja. Aqui, então, Paulo lhe traz uma mensagem que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor, que Jesus é suficiente,
E quando ele acredita que ele trazendo essa mensagem, isso ia impactar a vida dos ouvintes de Colossos. Um hino diferente, muitas vezes, do que cantamos hoje em dia, dos que a gente ouve por aí, os que estão cheios de link, de likes no YouTube, porque os hinos que nós cantamos e que muitas vezes nós ouvimos por aí, nós vemos um grande almejo e um desejo de vitória, um positivismo e um desejo de superação, recheado de autoajuda. Só que estas expressões que muitas vezes nós cantamos hoje em dia, elas não nos ajudam a lidar com maiores problemas, não provocam mudanças nas nossas vidas, pois não contêm verdades teológicas a respeito de Cristo. Então, a primeira conversa, ponto que eu queria destacar, que na verdade é o segundo ponto da minha mensagem aqui, é a superioridade de Jesus como o Criador de todas as coisas, versículo 15 ao versículo 17. Então Paulo, ele começa e usa esse cântico que diz que Jesus tem o domínio e ele é Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Quando falamos que ele é a imagem do Deus invisível, logo nos vem à memória, né? Logo nos lembramos que o homem ele foi criado à imagem de Deus. Só que gostaria que você entendesse que quando a gente pensa imagem de Deus, não é apenas um retrato de Deus. A ideia que nós precisamos ter aqui, é a ideia que os primeiros leitores eles tiveram, os primeiros leitores das Escrituras. A ideia era de que na antiguidade, toda vez que um território ele era conquistado, naquele local, naquele território, era levantada uma imagem do imperador que conquistou aquele local. Para mostrar que agora, aquele local, quem domina é aquele imperador. Então o homem foi criado à imagem de Deus, mostrando que Deus domina sobre toda a criação, pois aponta para o original, é Ele que domina sobre todas as coisas. Mas o homem teve essa imagem corrompida com a entrada do pecado. Nós vemos agora Paulo falando, Jesus é a imagem do Deus invisível. Então ele está dizendo, Jesus, ele domina sobre todas as coisas. Ele conquistou o território que foi perdido por Adão. Só que ele conquistou de uma vez por todas e agora ele domina com autoridade suprema sobre tudo, sobre todos, pois ele é Deus, a imagem visível de Deus. Então mostrando que não somente o imaterial é divino, mas ele é o Deus material, o Deus visível que domina sobre todas as coisas. Ele continua dizendo, então, Jesus tem o direito de domínio e primazia, ele é o primogênito de toda a criação. Aqui não traz a ideia que ele foi o primeiro criado, como os gnósticos defendiam, que ele era uma criação, uma emanação de Deus, ou que até os testemunhas de Jeová defendem que ele é um Deus menor. Não. Sabe, o texto aqui quer dizer que Jesus, ele é o primeiro em importância, aquele que herda os benefícios e é delegada toda a autoridade para ele, a semelhança dos primogênitos do Antigo Testamento, toda a herança do Pai vinha para ele. Então, quando ele fala Jesus é o primogênito de toda a criação, ele está dizendo Jesus é a primazia, é o mais importante entre toda a criação. É um cântico de exaltação à pessoa de Jesus. Jesus é o Criador soberano de todas as coisas. Olhem, apenas 2 versos, olha as profundidades teológicas dentro desse cântico, meu irmão. Jesus é o Criador soberano de todas as coisas, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade.
Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Este é o ponto aqui, o que é importante a gente destacar. Olha os limites que ele coloca, a abrangência da criação de Jesus. Todas as coisas no céu, visíveis, invisíveis, poderes e autoridades, tronos e soberanias, todas as coisas. Então aqui ele refuta a ideia gnóstica, de que invade até a nossa geração, que nós precisamos de algum intermediário que tenha algum poder independente de Deus, mesmo que seja menor que Deus, e dentro da prática ele se torna maior do que Jesus, pois para eles Jesus é um homem, um corpo que foi pendurado e hoje ele é um coitado. Por isso então as pessoas dirigem as suas orações para outras pessoas, para algumas outras entidades, achando que aquela pessoa ela tem o poder além de Jesus, fora de Jesus. E a gente percebe isso hoje em dia. Muitas vezes colocamos intermediários para interceder como se agregasse algum poder. Mas aqui Paulo declara, Jesus é o Criador de tudo, e tudo foi criado por Ele, para Ele, Ele é o começo e Ele é o fim de todas as coisas. É Ele que devemos prestar nosso culto, dirigir nossas orações somente a Ele, pois dirigir as nossas preces a qualquer ser que seja, qualquer autoridade, quando a gente olha para essa realidade, para esse verso, é ridículo, pois Ele é o Criador de todas as coisas. Jesus domina e sustenta todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas e tudo nele subsiste. Novamente, aqui a ideia de Paulo é de primazia. Jesus é o primeiro em importância. E Ele governa sobre todas as coisas, e Ele sustenta todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas, Ele criou todas as coisas e não as abandonou. Ele não abandonou sua criação, tudo que é material e aquilo que é espiritual também, tudo subsiste por Ele. Você não está abandonado, meu irmão. Você não está só. Antes, Jesus nos mantém, Ele nos sustenta, Ele nos supre. Jesus é suficiente, Ele é tudo que a gente precisa. Agora nós vamos para os outros versos do cântico, onde que ele fala ainda da superioridade de Jesus, mas ele coloca a centralidade de Jesus também agora como cabeça da igreja e aquele que é o reconciliador. A segunda parte do cântico ele traz essa ideia, Jesus como superior a todas as coisas, que Jesus ele é o centro, mas ele também é o cabeça da igreja e que reconcilia todas as coisas. Jesus é o cabeça da igreja, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, verso 18. Paulo usa a analogia do corpo, e ele sempre frisa que para o bom funcionamento do corpo, eles precisam estar submisso à cabeça, ao Senhor. Jesus é a autoridade máxima da igreja, Ele é o criador da igreja e o dono da igreja. Não são os líderes religiosos, somente Cristo governa a sua igreja. Ele tem que ser reconhecido e temido como tal. Isso precisa estar em nosso coração, no coração de vocês, meus irmãos. Sabe, Ele é o Senhor da igreja. Precisamos estar submissos às ordens dEle. Jesus é o primogênito ressurreto. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Quando Paulo ele usa esse termo, ele usa esse texto, novamente nós vemos a questão de Jesus ele ser o primeiro. E aqui ele traz então o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro a ressuscitar.
Aí você olha para mim e pode dizer, Regis, mas nas Escrituras nós não vemos no Antigo Testamento pessoas ressuscitando dos mortos? Nós não vemos o próprio Senhor Jesus ressuscitando Lázaro? Como Jesus ele pode ser o primeiro ressurreto dentre os mortos? Ele é o primeiro, porque todos esses outros, eles voltaram a morrer. Jesus não, ele é o primeiro que venceu a morte e voltou a viver e vivo está. Jesus é o primeiro e tem a preeminência em tudo, a supremacia em tudo. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Onde ele está, a morte não tem mais domínio e não o ameaça mais. E nós podemos experimentar isso também, porque todo aquele que nele crê, ainda que esteja morto, aleluia. Nós vemos em Coríntios Paulo dizendo, ó morte, a morte foi tragada pela vitória. E ele usa então Oséias, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte e o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Já não há mais morte, porque Ele ressuscitou, porque Ele é o primogênito ressurreto, o princípio, o primeiro dentre os mortos, para que tudo Ele tenha a supremacia. Em Jesus habita toda a plenitude, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Plenitude é um termo que os filósofos gostavam, os gnósticos usavam e compreendiam bem, porque eles utilizavam esse termo muitas vezes para falar sobre a plenitude do poder espiritual, dentro da sabedoria, dentro daquilo que é imaterial. Mas Paulo ele usa esse termo com um propósito, dizendo que em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo, ele gosta de usar essas inversões de termo. Quando ele fala do Cristo, vai usar Jesus como enfatizando a sua divindade, ele coloca Cristo primeiro. E quando ele vai enfatizar a humanidade de Jesus, ele coloca Jesus primeiro. E agora ele coloca então que em Jesus habita toda a plenitude. Ou seja, nesse Cristo corpóreo, nesse Cristo homem, habita. O habitar aqui, o termo original é no locativo, dizendo que é dentro do seu corpo material, do seu corpo humano, habita toda a plenitude de Deus, com todos os seus poderes e atributos. Então, todo conhecimento, todo poder, toda sabedoria, toda santidade, toda eternidade, todo o domínio habita no Cristo humano, naquele que veio para nos salvar. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o cordeiro, ele é o leão. Em Cristo habita toda a plenitude. E isso nós vemos que ele rompe todos os limites, ou melhor, é ele que estabelece todos os limites que nós conhecemos ou que a nossa mente pode alcançar. Então ele enaltece a pessoa de Jesus de forma rica. Ele fala ainda, dentro dessa superioridade e centralidade de Jesus, que em Jesus se reconcilia todas as coisas, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Não sei se os irmãos perceberam algumas coisas que são interessantes quando a gente só pega no próprio texto. A ideia de todas as coisas, alguns termos que ele repete bastante, toda a plenitude, todo o domínio, em tudo, aparece 7 vezes nesse cântico, para mostrar a supremacia de Cristo. E novamente ele usa as extremidades aqui, terra e céu, para mostrar que em toda a extensão de conhecimento que nós temos, naquilo que é imaterial e naquilo que é material, ele domina sobre todas as coisas.
E aqui então ele fala, não quer trazer a ideia, quando ele fala que ele reconcilia-se consigo todas as coisas, aquela ideia errônea do universalismo, que todas as pessoas serão salvas e todas são salvas através dele, independente do que ela faça e da forma como ela viva, porque essa é uma teologia frequente, muitas vezes hoje, que Deus ele é tão bom que ele não pode mandar ninguém para o inferno, né? Ou que vai ter, depois que você morrer, você vai ter uma chance lá dentro de algo chamado um momento intermediário. Não, o que ele está dizendo aqui é entre todas as extensões criadas por ele, entre terra e céu, hoje está gemendo como se tivesse dores de parto, e o homem que depositar a sua fé em Cristo, todos sem exceção, e ele vai falar isso mais para frente, quer grego, quer judeu, quer escravo, quer livre, Cristo é tudo em todos, ou seja, independente da sua raça, da sua classe social, ele vai reconciliar todas as coisas, e ele traz a ideia aqui também, de que toda a criação, o mundo físico entrou em desordem por causa do pecado. Todas as coisas saíram de harmonia por causa do pecado, mas Cristo é aquele que traz harmonia. Cristo é aquilo que traz ordem. Novamente, Ele reconcilia consigo todas as coisas. Então, Jesus, Ele estabelece a paz pelo seu sangue, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. É pelo sangue de Jesus, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, que nós temos paz com Deus. Um sentimento de liberdade indescritível, porque como nós cantamos, a ira de Deus foi removida, porque Jesus a suportou na cruz. Hoje o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que nós somos filhos de Deus, porque Jesus derramou o seu sangue na cruz. Somente Ele pode nos dar a paz. Sabe, não é a paz que o mundo dá, não é uma paz por causa de ausência de guerra, de conflitos, não é baseado em circunstâncias confortáveis, porque as pessoas acham que o evangelho hoje em dia é para que você tenha uma vida confortável. Não, ele traz uma paz que foi baseada no seu sangue derramado, é uma paz na nossa alma, que independente da tribulação que nós estejamos passando, ele aquieta o nosso coração. Isso é maravilhoso. Esse é o cântico cheio dos atributos a respeito de Jesus. Então a gente vai falar sobre o ponto final. Nós vimos um ponto inicial ali, ele tem um ponto de partida, e o seu ponto de partida é que nós temos um novo domínio. Nós somos dominados, ou seja, nós não estamos mais sob o domínio das trevas, mas nós somos transportados, tirados, arrebatados do império das trevas e colocados debaixo do Filho de Deus, de Jesus. Então ele diz que o ponto final, o que é? É que um conhecimento de quem Ele é muda todo o nosso modo de pensar, de decidir, de agir. Antes vocês estavam separados de Deus, em suas mentes vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele reconciliou, olha aqui de novo, nos corpo físico de Cristo, batendo no gnosticismo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós que estávamos separados, com procedimentos que nos tornavam inimigos de Deus, fomos reconciliados pelo Cristo homem, em sua carne, e por isso somos apresentados santos. É assim que Ele nos vê hoje por posição, livres de qualquer acusação. Existe então aqui a necessidade de continuar alicerçado na fé, sem se afastar da esperança no Evangelho. Esse é o ponto final ainda
desde que vocês continuem alicerçados na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, do qual vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, nessa necessidade, Paulo apresenta que também tem uma condição, e que essa condição, sabe, que nos dá segurança, não é baseado, sabe, na obra de Cristo, porque como vimos no cântico, Ele é totalmente capaz, totalmente poderoso, não há limite entre os céus e terra, nada que se assemelhe a Ele que nos dê segurança. Mas existe uma condição, e a condição é a nossa resposta para com Ele. Qual tem sido a sua resposta para com Jesus? Sabe, com ele, aquilo que nós fazemos, aquilo como nós agimos, nós precisamos continuar alicerçados na fé, sem nos afastar dessa esperança que o Evangelho nos trouxe. Eu estou concluindo. Conclusão. Nós vimos que Deus nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, nós vimos aqui que um novo domínio precisa estar no centro do nosso coração. Então, não basta saber o Evangelho, conhecer a sua mensagem, precisa ser transformado por ele. Imaginem, sabe, a igreja de Colosso, quando leu aquela carta, ou Epáfras lendo para eles. Imaginem os maridos que não demonstravam amor pelas suas esposas, e as esposas com aquelas dificuldades de serem submissas, os casais com problemas de relacionamento ouvindo esta mensagem. Sabe, não é você que deve estar no centro, mas é Cristo. Os pais e os filhos que estavam com desavença, e Paulo falando, independente do motivo, sabe, independente do seu orgulho, a questão aqui não é quem está certo, mas quem deve estar no domínio é Cristo. Onésimo e Filemão, que eram membros dessa igreja, o padrão ali de empregado e patrão, ambos com dificuldade por causa do pecado e a falta de perdão, ouvindo esta mensagem, sabe, e os escravos com seus pecados, ele falando, olha, antes vocês pertenciam às trevas, mas agora vocês não podem mais viver desse jeito, porque vocês foram transportados para o reino de Jesus, e é Ele que deve governar a vida de vocês. Irmãos, ouçam isso, vocês foram tirados com um braço forte, um preço muito alto foi pago, para que o império das trevas fosse dissipado, e agora vocês foram transportados para o reino de Jesus, e Ele deve governar a sua vida. Isso deve ser evidenciado pela nossa vida, nossas atitudes, relacionamento, nosso dia a dia, precisa mostrar isso. Nossa fé, nossas orações, nossa religião, precisa mostrar que nós temos um novo domínio. E isso só é possível quando tivermos conhecimento e entendimento de verdadeiramente quem é Cristo. Uma teologia bíblica de quem é Jesus. É ver que a supremacia de Cristo e que Cristo é suficiente. Sabe, Ele é tudo o que nós precisamos. Não só tudo o que nós precisamos, mas Ele é tudo o que nós temos. Perceba isso. Então o clamor da reforma continua, permanece. Aquilo que nós temos tirado, que é o somente. Então esse clamor permanece. A semente está aí, somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo, sola Cristo. É Ele que deve governar, é Ele que tem o domínio, é Ele que tem a primazia, e isso lhe serve, Ele tem a importância. Então que Cristo governe o seu coração, amém? Deus abençoe os irmãos.
Calma que você já vem aqui. Eu quero que a equipe de louvor, por favor, já venha aqui na frente. Eu vou dar os avisos. Quarta-feira, nós não temos nenhum lar ainda confirmado, né? Pelo jeito, não. Então, fica valendo para essa quarta-feira o que valeu para a última quarta-feira. O culto, quarta-feira, vai ser aqui, tá bom? Se houver alguém que queira, conversa com o pastor Marcos, até comigo mesmo, né? E aí a gente anuncia no WhatsApp. Eu peço que, se você não quiser para essa quarta-feira, mas para outra, da outra semana, né? Já fala com a gente. A gente não ficar aqui, quem quer o culto, fazendo meio que leilão, né? Uma coisa estranha. Então, com antecedência, já procura o pastor Marcos, procura a irmã Lu, procura eu, tá bom? E a gente agenda, tá bom? Então, a princípio, quarta-feira é o culto aqui na igreja. Sábado, o seu Dito tá ali nervoso, porque ele quer que volte a classe dos homens. E vai voltar, tá bom? Nós tivemos dois sábados de recesso. Então, homens de verdade e mulheres... As mentiras em que as mulheres acreditam, as 2 turmas de sábado, depois de um recesso de 2 semanas, volta aí no próximo sábado, tá? O horário normal. Os homens, lição de casa, capítulo 7. Se não ler, vai se ver com o seu dito, tá bom? Domingo, a EPD, né, às 16h30, e o culto à noite às 18 horas, tá bom? Eu vou ler Cadê o meu celular? Tá aqui. Eu vou ler um texto, aí a equipe de louvor vai cantar. Na primeira música, vocês podem trazer os seus dízimos e ofertas, tá bom? A Emily leu o Salmo 95, eu vou ler apenas 2 versículos do Salmo 96. Salmo 96, verso 1 e 2. Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. Após a equipe de louvor, o pastor Marcos com o encerramento, as considerações finais, e que Deus os abençoe. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Tu somente és Deus. Tu não és um Deus criado por homem algum. Tu não és um Deus que depende de favor nenhum. Com a sua voz poderosa, as trevas dissipou por tuas mãos, o mundo se formou. Tu não és um Deus criado por homem algum. Tu não és um Deus que depende de favor nenhum. Com a sua voz poderosa, dissipou por tuas mãos, o mundo se formou. Tu somente és Deus, antes da terra existir, já estava em seu trono. Tu somente és Deus, e então teu é o louvor, honra e poder. Tu somente és Deus. Tu não és um Deus que a força precisa comprovar, nem um Deus que se arrepende. Tu nunca falharás, és merecedor de toda adoração. O universo está em tuas mãos. Tu somente és Deus, antes da terra existir, já estava em seu trono. Tu somente és Deus, e então
incomparável. Esse é o nosso Deus. Não muda, não falha. Grandioso Deus, esse é o nosso Deus. Imutável, inabalável, incomparável. Esse é o nosso Deus. Não muda, não falha. Grandioso Deus, esse é o nosso Deus. Tu somente és Deus, antes da terra existir, já estava em seu trono. Tu somente és Deus, e então teu é o louvor, honra e poder. Tu somente és Deus, tu somente és Deus, antes da terra existir, já estava em seu trono. Tu somente és Deus, e então teu é o louvor, honra e poder. Tu somente és Deus. Aleluia. Toda honra e glória seja dada a ti, ó Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Jesus. Obrigada, Deus. Só na Bíblia confiar, nela o seu querer buscar.
Jesus. Aleluia. Amém. Os irmãos podem se assentar. Graça e paz, irmãos. Irmão Regi, por favor, queremos homenageá-lo e uma lembrança da igreja, uma literatura. Já passou pelo crivo do pastor Renato, então pode ler com mais confiança. É uma satisfação ter o nosso irmão. Por favor, essa é a família. Desculpa o nome dela. Sara. A Sara. E o João. E o João. Eu esqueci o nome da sua esposa. Luciana. Aí, ó, olha o nome que eu esqueço. Luciana. O nome da minha. Luciane. Irmão, é uma alegria muito grande ter esta família conosco aqui, nos prestigiando. E, além do mais, trazer a palavra do Senhor de uma forma gloriosa, de forma que os nossos corações, nossa alma foi alimentada, né? Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado, irmão. Que esse seja uma de muitas, uma alegria tê-los e saber que a igreja nos cedeu, para que você pudesse compartilhar um pouquinho da palavra de Deus e saber também que nossos irmãos lá estão sendo bem alimentados também. Amém. Deus tem cuidado do seu povo, né? Muito obrigado. Deus que abençoe. Amém. Coloque-se de pé, irmãos. Queremos agradecer a presença de todos, a família de cada um de vocês, de cada um. Deus possa continuar abençoando, prosperando. A presença de vocês aqui é muito importante para nós. Nós sentimos gratos e felizes com todos por estar aqui na presença do Senhor, ofertando ao Senhor um culto de adoração a Ele, homenageando aquele que realmente é digno de toda a honra, de toda a glória e todo louvor. A Ele que é devida esta honra. Amém? Obrigado por todos. Querido Deus e Pai, queremos Te agradecer, primeiramente por Tua presença e por Tua palavra que foi direcionada às nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a guardar no nosso coração a Tua palavra, para Te honrar com obediência, para Te honrar, Senhor, seguindo os Teus passos, para que o Senhor possa direcionar nossas vidas através das Tuas ordenanças, dos Teus testemunhos, dos oráculos que foi apresentados através da revelação do Teu Espírito Santo, daquilo que inspiraste a nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti. Louvamos o Teu santo e precioso nome. Ó Senhor, obrigado por nossas vidas, obrigado pela paz, obrigado pela saúde. Graças Te damos, Senhor, pelo recurso, porque o Senhor nos tem sustentado, não nos faltou o pão sobre nossas mesas. Louvamos o Teu santo e precioso nome e Te agradecemos, ó Pai, pela segurança, pelo livramento. E, ó Deus, queremos, ó Pai, ofertar mais ainda este culto nesta noite, em louvor e honra ao Senhor. Que o Senhor receba o culto racional pelo qual foi apresentado aqui, ó Deus. Nossas vidas aqui, Senhor, presente. E também os louvores, cânticos que foram entoados ao Teu santo e precioso nome, ó Majestade. Queremos, ó Deus, ofertar ao Senhor, que haja, Senhor, entre nós verdadeiros adoradores, que adorem a Ti em espírito e em verdade. Que a bondade do Senhor, o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje, amanhã e sempre. Todo o povo que é de Deus, pode dizer amém? Amém, irmãos. Deus abençoe na paz do Senhor.